Bom dia. Me ouve bem? Em primeiro lugar, eu peço solidariedade a vocês, porque, como vocês podem imaginar, a minha posição é dificílima, a minha vontade é ir embora, por diferentes razões. Houve 4 palestras espetaculares, muito densas, interessantes, didáticas, portanto é muito difícil falar alguma coisa que não tenha sido, de alguma forma, coberta. Eu vou tentar abordar alguns aspectos mais específicos da legislação. Foi uma encomenda da desembargadora Tereza e decisão judicial a gente cumpre. Não gostaria de sair daqui com as frentes. E antes disso, enfim, gostaria de agradecer imensamente o convite da desembargadora Tereza, muito gentil, muito honroso. Eu sou de origem do Rio, embora já moro em Brasília há muitos anos, portanto, sempre que eu posso voltar ao Rio, fico muito feliz, tenho laços de amizade, afeto pela cidade, pelas pessoas, e podendo voltar num ambiente como esse, uma interação tão rica, tão frutífera com magistrados, advogados, colegas, a oportunidade é realmente única. Peço desculpas por ter me atrasado 10 minutos, eu estava, enfim, um dia complicado, com uma dor de garganta complexa. Se tivesse um algoritmo de predição de riscos biológicos no tribunal, certamente teria sido barrado. Enfim, não chegamos lá ainda, mas chegaremos. Vocês vão ver, a minha apresentação é muito mais simples e tem uma razão para isso também. Nós combinamos, né? Eu quis mostrar como a inteligência artificial é muito melhor. A minha foi eu que fiz, a deles foi o computador que fez, por isso que é boa desse jeito. Então é tudo combinado para evidenciar como a inteligência artificial amplifica a capacidade humana. Eu começo, pessoal, enfim, um roteiro, o que eu gostaria de percorrer. Conceitos muito simples de inteligência artificial, conectados evidentemente com a ideia geral que eu gostaria de desenvolver, uma noção sobre dados e privacidade, porque que eles se alimentam, aspectos específicos da Lei de Proteção de Dados e uma conclusão. A inteligência artificial, como os senhores sabem, não é exatamente a simples utilização de tecnologia para auxiliar as pessoas. A automação, o uso de tecnologia sempre existiu e vem se intensificando ao longo do tempo, mas não é exatamente essa a marca da inteligência artificial. O que há de novo e de singular aqui é o desenvolvimento de aplicações que de alguma forma conseguem simular a capacidade humana de raciocinar, traços muito específicos dessa capacidade humana. Lógico que há muitas definições teóricas diferentes, mais ou menos abrangentes. A meta final, enfim, o que se imagina que é o possível destino da inteligência artificial é a criação de aplicações que sejam capazes de simular a inteligência humana em toda a sua universalidade e abrangência, portanto, sejam capazes de aprender múltiplas formas de atividade e não só atividades específicas. Nós não temos isso, estamos longe disso. O que nós temos hoje são aplicações que conseguem se especializar em algum tipo de atividade e desempenhar essa atividade com um nível de abrangência que é incompatível com a capacidade humana de apreensão de informação. Na sociedade de dados, na sociedade em que toda atividade humana praticamente pode gerar um registro que é armazenado, esse manancial gigantesco, incomensurável de informação, para que possa ser transformado em valor, que possa ser utilizado de forma útil para diferentes aplicações, precisa ser analisado por um tipo de capacidade sobre-humana, e aí é que a inteligência artificial entra. Quer dizer, ela é diferente da tecnologia simplesmente de automação, porque ela consegue reagir a essa informação que ela recebe e produzir resultados cada vez melhores. Quando os senhores entraram aqui, certamente tinham menos informação
e, portanto, foram melhorando ao longo do tempo, foram trazendo mais dados para o banco de dados que cada um tem, e, portanto, foram ficando mais exigentes, mais sofisticados nesse assunto. Numa escala muito maior, é isso que uma aplicação de inteligência artificial faz. Quanto mais ela receber informação e processar essa informação, mais acurácia, em tese, ela será capaz de gerar. Essa imagem, graças a Deus, ontem de noite eu botei 2 imagens na apresentação, para não ficar tão discrepante. Essa imagem é uma imagem tradicional de um professor austríaco, o Hans Moravec, que fala da paisagem do conhecimento humano. Quer dizer, a lógica aqui é que a inteligência artificial é a água que vai subindo. Quer dizer, ela naturalmente começa lá embaixo e, portanto, ela começa apenas tocando atividades que são muito simples e aos poucos vai alcançando patamares mais altos, platôs, e eventualmente poderia chegar aos cumes em que o raciocínio humano ainda é mais sofisticado, mais elaborado, mais multifacetado e que são inacessíveis à inteligência artificial hoje. Então, para dar 2 exemplos tradicionais, vocês podem observar aí que nessa versão do gráfico, o xadrez já está coberto pela água, porque, como os senhores sabem, se fez aquele experimento, se conseguiu construir uma aplicação de inteligência artificial que foi capaz de vencer o então maior campeão de xadrez do mundo, o Garry Kasparov, russo, e depois venceu em sequência muitos outros enxadristas nível mundial, mostrando que a máquina conseguia trabalhar com predições, análise estatística, probabilidade, e quanto mais partidas ela jogar, mais dados ela terá para produzir melhores predições no futuro e, portanto, cada vez mais alcançar patamares sobre-humanos de cognição. Essa é a lógica. O Go ali é um jogo ainda mais complexo chinês, enfim, se imaginava que nunca, ou demoraria muito até que você conseguisse superar a capacidade humana, a habilidade humana no jogo. É um jogo chinês milenar, considerado uma das 5 artes clássicas chinesas. Depois vocês podem pesquisar na internet, enfim, a complexidade. E também aqui se fez o mesmo tipo de experimento e a máquina conseguiu derrotar sistematicamente todos os melhores jogadores de Go e revelar estratégias novas que nunca tinham sido concebidas para esse jogo. Portanto, revelar um potencial de expansão para essa aplicação. O então maior campeão do Go até disse, filosoficamente, que com a junção do homem e da inteligência artificial seria possível, enfim, revelar toda a arte e toda a filosofia por trás do jogo, todas as potencialidades do jogo. Esse é um dado interessante. A inteligência artificial ela não se destina a substituir as pessoas, ou pelo menos não necessariamente e não idealmente se destina a substituir as pessoas. A lógica é que ela amplifique a capacidade humana e ela assuma essa potencialidade de tratar dados em escala gigantesca para gerar informação e, portanto, melhores padrões de decisão, auxiliando as pessoas. Não é exatamente o meu tema, mas eu não posso deixar de comentar as falas da desembargadora Tereza sobre a importância que o Poder Judiciário acompanhe essas marcas, depois também do Dr. André acompanhe essas evoluções para entregar uma resposta melhor à sociedade, mas sem que isso signifique deixar de reconhecer o papel único da reflexão humana na produção da jurisprudência. É o cerne do que a inteligência artificial pode fazer por esse campo. Esse é um campo do meu especial interesse. Um dia adoraria voltar para debater isso, porque, enfim, há uma percepção cada vez maior e facilitada pela a circulação da informação de que a jurisprudência nem sempre segue padrões claramente identificáveis e inteligíveis. Em parte isso é normal, em parte é até saudável, porque a diversidade faz com que o conhecimento evolua e, portanto, o contraste de visões diferentes naturalmente permite que as questões sejam repensadas e olhadas por um outro ângulo. Mas quando a discrepância assume um teor quase aleatório, a sensação é de que a prestação jurisdicional como serviço público acaba sendo entregue de uma forma subótima.
Se duas pessoas em situação igual têm decisões radicalmente diferentes, às vezes no mesmo tribunal, às vezes na mesma vara, enfim, com um intervalo de tempo não tão expressivo assim, há uma certa sensação de que o serviço não está sendo entregue da forma idealmente esperada. E aqui a inteligência artificial pode fornecer ferramentas incrivelmente úteis. Quer dizer, a identificação de padrões, a identificação de tendências pode fazer com que o juiz, quando vai decidir, possa levar isso em conta, inclusive para produzir a solução mais coerente com o sistema. Porque também não se imagina que o juiz decide, entre aspas, aleatoriamente porque quer. Às vezes é porque o sistema é concebido para ser fragmentado. E a inteligência artificial pode dar o senso de unidade para que cada elemento do sistema possa levar em consideração o todo. Então, acho que é um campo de aplicação extremamente fértil para exemplificar as potencialidades dessa ferramenta. Nós estamos ainda muito distantes da ficção científica atual, né? Já superamos a ficção científica dos anos 50 em muitos aspectos, mas estamos longe da ficção científica atual, mas já há aplicações corriqueiras de inteligência artificial que acho que é interessante mencionar, porque vão evidenciar os problemas de privacidade que são objeto mais específico da minha fala. Então, por exemplo, há dados demonstrando que boa parte dos investimentos financeiros, por exemplo, em bolsa de valores, são feitos por algoritmos. O dado brasileiro é de que cerca de 33% do volume de negociação seria feito por algoritmos, e em alguns mercados do mundo já passa da metade. Isso é percebido, por exemplo, pela velocidade com que qualquer mínimo gatilho dispara operações em massa e, portanto, há uma automação por trás disso. Isso não poupa só tempo, isso faz com que a análise de variáveis extremamente complexas possa ser feita com um nível de sofisticação muito maior do que qualquer analista humano poderia fazer. Então aqui você já tem uma aplicação prática com impacto gigantesco na vida das pessoas, na vida dos mercados. Você tem o carro autônomo, como foi mencionado, inclusive agora, pelo professor Carlos Afonso. Eu vou voltar a falar do carro autônomo, porque ele desperta, inclusive, uma discussão de privacidade e liberdade, que eu gostaria de encerrar com ela. Quer dizer, há dados demonstrando que cerca de 90% dos acidentes do mundo são causados por erro humano. Portanto, se você eliminar o fator humano e trocar por um algoritmo confiável, há uma boa expectativa de que seja possível reduzir dramaticamente a quantidade de acidentes e especialmente acidentes fatais. Claro que você vai ter uma cota nova de acidentes, mas tendencialmente ela é ínfima em comparação com as proporções dos acidentes convencionais, dos acidentes causados por erro humano. Mas eu gosto de dirigir. Imagino que alguns de vocês também gostem de dirigir. Quer dizer, eu posso ser proibido de dirigir e, portanto, restringido nessa minha liberdade, na minha decisão autônoma, porque essa decisão autônoma está causando risco substancial à vida e integridade de outras pessoas. Quer dizer, em algum momento, a inteligência artificial pode deixar de ser uma ferramenta e pode ser incorporada como uma exigência para que haja maximização do bem-estar coletivo. Assim, isso não é um futuro distante. Já há pilotos avançados de inteligência artificial em carro autônomo, e é uma tecnologia que tem potencial de ser plenamente aplicável em 20 anos, 30 anos. Portanto, o nosso tempo de vida provavelmente verá esse cenário. E a questão não vai ser tecnológica, vai ser de escolha jurídica, política e moral e ética. Quer dizer, o meu prazer de dirigir vale mais do que a evitação ou minimização desse risco social? É desse tipo de drama e de potencialidade que nós estamos falando. Por que a inteligência artificial gera uma discussão de dados? A humanidade sempre produziu dados. Essa não é uma novidade em si. As primeiras formas de escrita foram inventadas para registrar dados. Existem evidências. A escrita cuneiforme foi feita para registrar dados de produção agrícola, poder tributar as pessoas. Então não é uma novidade exatamente coletar dados. A novidade é o ritmo muito mais avassalador
em que esses dados são produzidos e a possibilidade infinita de registro e reprodução a custo zero desses dados. Portanto, o que antes era muito difícil de ser registrado e captado, hoje pode ser registrado e captado de forma instantânea, de forma abrangente, basicamente sem custo específico. Lógico que o armazenamento tem um custo, mas isso também vem caindo de forma exponencial ao longo do tempo. Além disso, a computação permite um tratamento desses dados que é sobre-humano na cognição. E, portanto, toda a lógica da inteligência artificial é usar esse manancial de dados, dar um tratamento sistemático a ele e produzir resultados que podem ser aplicados nos mais diferentes campos da vida humana. Portanto, a base da inteligência artificial, como inclusive o professor Carlos colocou, é o tratamento de dados. São os dados que alimentam a máquina. Eu tentei incluir um vídeo, mas como, enfim, eu não usei a máquina que eles usaram, eu não consegui incluir o vídeo aqui, mas eu deixo a dica. Tem um vídeo muito interessante disponível no YouTube, que foi um dos primeiros testes de inteligência artificial com aquele joguinho ai, meu Deus. Derrubar os bloquinhos. Você derruba... Tetris. Não é de encaixar o bloquinho, derrubar o bloquinho. Você opera a barra no final, você vai rebatendo a bolinha e vai derrubando quebrando os bloquinhos. O Carlos vai lembrar. A gente depois vê. A gente usa a internet. E qual é a graça do vídeo? O vídeo tem 2 minutos. Vocês podem olhar e vão encontrar com facilidade. A graça é que ele mostra como a máquina aprende com os dados. A premissa a máquina não sabe no começo, não sabe jogar. Seria muito fácil ensinar a máquina a jogar. Mas eu não quis ensinar a máquina a jogar. Eu só disse a ela que o objetivo é fazer mais pontos. E deixo, lógico, com o algoritmo preparado, deixo ela experimentar e ir acumulando dados dessa experiência para que ela melhore a cada vez como ela vai jogar. Então, começa uma coisa totalmente aleatória, em que a máquina nunca acerta a bolinha, e ela fica mexendo erraticamente a barra, e aos poucos ela começa a rebater. E quando começa a rebater, começa a ficar mais ágil na rebatida. Até que ela começa a rebater sempre, porque ela tem uma capacidade sobre-humana de deslocar a barra no fundo da tela. Até que aí vem o momento eureka, a máquina entende, ela aprende que se ela fizer um caminhozinho pela parede de blocos, conseguir fazer a bolinha ficar em cima da parede de blocos, a bolinha vai derrubar toda a parede sozinha, sem precisar que ela fique embaixo rebatendo todas as vezes. E aquilo vai gerar uma pontuação descomunal. Portanto, a máquina aprende a fazer as coisas a partir da análise dos dados que ela coleta na sua operação. Quanto mais dados a gente alimentar, mais ágil, mais eficaz, mais precisa a máquina será. E por isso é preciso lidar com esses dados. E o volume de dados, essa é uma imagem tradicional, enfim, são a quantidade de dados produzida, em média, a cada minuto. Não é por dia, nem por hora, nem a cada 15 minutos, a cada minuto. Vocês podem olhar ali, eu tenho mais de 2 milhões de buscas no Google. Vocês podem fazer a conta e imaginar quanto isso gera no final do dia. E um outro dado interessante é que cerca de 20% das buscas feitas a cada dia nunca foi feita antes. Isso é um dado interessante, porque mostra que o sistema não vive só da repetição do que já se pesquisou. Quer dizer, há tantas infinitas possibilidades de combinação que cada vez, a cada dia, uma quantidade significativa das pesquisas é nova, de modo que o sistema vai se alimentando infinitamente. Se eu conseguir, de alguma forma, associar a pessoa ao que ela está pesquisando, eu consigo ter uma certa ideia de interesses, potenciais atividades, potenciais perspectivas ou desejos dessa pessoa. Se eu fizer isso, não só com esse aplicativo, mas com dezenas de outros aplicativos que usam o mesmo tipo de lógica, eu consigo desenhar um perfil dessa pessoa que é cada vez mais preciso. Que, em última instância,
sabe mais, especialmente nesse sentido de saber sobre-humanamente, de saber em detalhe, de conseguir recuperar a informação de forma instantânea, sabe mais da pessoa do que ela mesma. A nossa consciência não trabalha com esse nível de percepção automática de toda a informação que nós já produzimos ou com a qual nós tivemos contato. O sistema pode fazer isso. Portanto, eu consigo, de alguma forma, fazer um mapeamento, um perfil gigantesco de cada pessoa. Há aqui duas questões. Uma, o fato de se fazer perfis por si gera preocupações de privacidade, mas mais do que isso, é possível que haja um efeito inverso, um efeito rebote. Na medida em que o sistema me alimenta com opções baseadas no que eu já fiz ou baseadas em cruzamentos de várias coisas que eu já fiz, é possível que o sistema realimente, reforce essas mesmas ideias e, portanto, não só me analise, mas me direcione. Portanto, há um potencial não apenas de análise do passado, mas também um potencial de direcionamento do futuro. Todo esse manancial de dados pode ser pensado em bloco e há muitas inferências geniais que podem ser construídas assim. Por exemplo, há indícios, há histórico de que analisando o universo de buscas no Google sobre sintomas de doença, foi possível identificar inter-relações entre sintomas que as pessoas não cogitavam antes e, eventualmente, identificar possíveis novas formas de manifestação de doença ou sinais precoces de doença ou outros sintomas não prováveis de doença que não estavam ainda no radar da pesquisa mais convencional. Portanto, eu posso usar o dado anonimizado, o dado em bloco, para criar inferências, mas posso também descer no detalhe e olhar cada pessoa como um registro do que ela já fez e, de alguma forma, esse registro ajudando a moldar o que ela eventualmente fará. Portanto, há um potencial muito significativo de impacto à privacidade. E aí eu passo essa parte final para atender a encomenda específica da desembargadora Tereza. A privacidade, como o professor Carlos colocou, ela é muito mais importante no universo de mega exposição das pessoas, voluntária ou involuntária. Que a privacidade não é, como diziam os americanos, né, mais o direito de estar só. Até também é isso, e pode ser isso, e o direito de, tanto quanto se consiga, levar uma vida isolada desse mundo conectado. Mas não é, o direito de privacidade não existe só para quem queira estar só. Ele existe, sobretudo, para quem queira estar conectado e que possa, ainda assim, preservar alguma identidade e, portanto, possa ter um nível de controle mínimo, razoável, sobre esse conjunto de informações que são acumuladas a respeito dela mesma. Uma identidade informacional, nesse sentido, foi reconhecida pioneiramente num acórdão Tribunal Constitucional Alemão de 83, portanto, muito antes dessa discussão ganhar a proporção que ela tem hoje. Essa privacidade que empodera as pessoas para navegarem nesse mundo conectado é a privacidade que precisa estar refletida nas leis. E a nossa lei de proteção de dados, seguindo uma tendência de mais de 100 países que têm legislações semelhantes, tenta fazer esse equilíbrio. Eu acho que uma forma interessante de começar é propor a ideia de que é preciso fazer um equilíbrio entre liberdade e privacidade, entre autonomia e paternalismo. Qualquer que seja a legislação vigente em determinado momento, em determinado lugar, ela tem que equilibrar esses elementos. Ela não pode ser paternalista a ponto de proibir que as pessoas se valham dessas ferramentas de informação. Ela não pode partir da premissa cética, a premissa avessa à tecnologia, para impedir que as pessoas possam usar, ou na outra ponta, impedir que os negócios possam se valer dessas ferramentas para gerar funcionalidade, mas também, evidentemente, lucro, mas também precisa, evidentemente, proteger a privacidade contra esses ataques. Então tem liberdade e privacidade. Eu esqueci de fazer um disclaimer inicial, peço desculpas, mas faço ainda em tempo.
Eu fui apresentado como professor, de fato eu estudo isso academicamente enfim, o que eu falo aqui corresponde ao que eu penso academicamente, acredita em mim. Mas por dever de transparência, eu também atuo como advogado, inclusive em relação a algumas empresas que fazem uso massivo de tecnologia de inteligência artificial, e portanto eu devo fazer essa clarificação, né? Por exemplo, o Google, o Uber, tem algumas empresas que foram objeto de exemplos aqui. E, portanto, é preciso preservar a liberdade das pessoas de usarem essas ferramentas, a liberdade das ferramentas de aproveitarem o valor dos dados, mas sem que isso se torne um dirigismo estatal ou corporativo indevido da vida. A nossa lei de proteção de dados, ela evidentemente não tem resposta para todas as questões, nenhuma lei tem. Há um livro interessante do professor Max Steger, que é um professor do MIT, que é um visionário, em que ele diz, olha, os problemas mais dramáticos de inteligência artificial estão por vir. Então agora é a hora da gente pensar nas soluções e criar a nossa rede de segurança ética em relação a eles. É lógico que a nossa lei não aborda todas as potencialidades e riscos da tecnologia, mas ela vai em alguns pontos sensíveis e interessantes. Vou percorrer alguns desses caminhos e vou tentar ser o mais didático possível. Eu sei que muitas pessoas têm familiaridade já, mas a lógica é fazer um caminho linear que possa aproveitar todo mundo. Prometo ser rápido também, eu sei que a pressão do estômago que já preocupava o Carlos, mais forte sobre mim. Em primeiro lugar, a lei foca em dados pessoais. E, portanto, o que preocupa a lei, o que ocupa a lei, são os dados que possam ser reconduzidos a uma pessoa, ou que estejam diretamente associados a uma pessoa, ou que possam ser, de alguma forma, reconduzidos a essa pessoa. Quer dizer, o foco da lei, portanto, não é a massa de informação estatística que pode ser gerada por todo o conjunto de interações. Quer dizer, é lógico que isso também é relevante, isso também tem um potencial, inclusive de controle social, seja pelo poder público, seja por poderes privados, mas esse não é o foco imediato da legislação. Dado pessoal é definido como qualquer informação que se conecte, né, que possa ser, portanto, associada a uma pessoa. O que é uma definição muito abrangente, né? A nossa lei não chega a fazer a associação entre dado pessoal e direito ao esquecimento, por exemplo, como a legislação europeia faz, mas no limite, com uma interpretação amplíssima do que seja dado pessoal, seria possível imaginar que qualquer informação que diga algo sobre a pessoa poderia ser dado pessoal para fins de que essa pessoa tenha alguma pretensão de controle sobre como esse dado circula. Tal como a desembargadora Tereza, eu vejo com extrema reserva essa visão, que as pessoas sejam donas da sua história, donas do que se disse ou se registrou sobre elas, e que elas possam de alguma forma ter a pretensão de editar essa história, para que ela apareça parcialmente numa luz mais favorável. Acho que o que se perde em transparência, segurança enfim, autenticidade do debate supera em ampla medida qualquer potencial ganho que eventualmente pode acontecer de fato para outros direitos como privacidade e desenvolvimento da personalidade. Mas, enfim, a nossa legislação não foi ao ponto de explicitar essa ideia, tal como o regulamento europeu fez, embora tenha criado salvaguardas para, por exemplo, blindar o que seja informação de interesse público, informação de conteúdo jornalístico. Mas, enfim, é um ponto interessante. A lei menciona também o dado sensível. Todo dado é sensível quando eu consigo colocá-lo nessa escala gigantesca e, a partir do conjunto deles, criar perfis, identificar tendências. Então, todo dado é potencialmente sensível. Mas existem dados mais sensíveis do que outros. Especialmente dados que possam ser usados diretamente para discriminar as pessoas no sentido negativo. Quer dizer, existem critérios suspeitos, né? Critérios que historicamente são usados para discriminar as pessoas. Raça, gênero, orientação sexual, preferências políticas, preferências religiosas.
e, portanto, a lei acerta quando identifica que esses dados devem ter um tratamento mais cuidadoso ainda. Dados de saúde, por exemplo, depois vou mostrar aos senhores. Quer dizer, também aqui é possível ver uma certa tensão entre liberdade de iniciativa, liberdade individual e privacidade. Quer dizer, os dados de saúde podem ser usados no interesse do seu titular. Se eu tenho uma saúde boa, eu tenho interesse em que o plano de saúde saiba disso e me cobre menos, em vez de usar uma generalização que talvez não corresponda ao meu nível verdadeiro de saúde. Se eu sou um motorista extremamente cuidadoso, eu tenho interesse em que a seguradora saiba disso. Porque, se for assim, eu posso ter um seguro mais barato do que a generalização média, que evidentemente leva em conta motoristas que não são tão cautelosos assim. Mas quando eu permito que esses dados sejam usados para esse fim, para calibrar o preço do seguro-saúde, para eventualmente recusar o atendimento no seguro-saúde a uma pessoa, ou para calibrar se eu vou ter direito ou não a contratar um seguro de vida, ou um seguro de automóvel, é possível que essa escolha benéfica em algum momento se torne uma armadilha. Porque, evidentemente, se esse passar a ser o padrão de mercado, o preço de um seguro que não seja customizado assim tende a ser proibitivo. Então, como eu vou conseguir entrar na rede de proteção do seguro se eu não estiver disposto a abrir esse aspecto pessoal da minha vida? Portanto, há aqui uma tensão relevante entre a liberdade, a livre iniciativa e a privacidade. E isso vai ter que ser objeto de reflexão. A lei prevê que o dado anonimizado deve ser tratado de forma diferente. Quer dizer, por quê? Porque esse dado que originalmente é pessoal, ele pode ser desassociado do indivíduo específico e ter um valor estatístico relevante. Enfim, eu talvez não precise saber que o João é diabético e eventualmente trazer uma condição pior para o João porque ele é diabético. Mas se eu souber que 30% das pessoas consultadas numa certa base ou são diabéticas ou têm a tendência já instalada a desenvolver diabetes, isso pode gerar, inclusive, políticas públicas de saúde mais eficazes. Então, o dado anonimizado é tratado de forma diferente. A lei tem um cuidado de certa forma, estimular essa anonimização, estimular o ganho de escala do dado, na medida em que tira o dado anonimizado desse regime mais rigoroso. Ela apenas diz que o dado tem que ser anonimizado por um mecanismo que seja seguro, que seja razoavelmente eficaz garantir esse anonimato. E aqui também é louvável que se tenha usado essa lógica do razoavelmente eficaz. Porque se a gente for por um caminho maniqueísta, de que só pode ser considerado anonimizado o dado que seja inexpugnável, que não seja em nenhuma medida reversível, o custo seria proibitivo e, portanto, a inovação seria paralisada. Quando a gente pensa no gigante de tecnologia, há uma tendência de imaginar que nenhum custo é alto demais, que tudo pode ser imposto livremente, o que também não é muito compatível com a lógica de livre iniciativa. Mas vá lá, num ambiente de inovação, se o custo de geração de tecnologia for proibitivo, eu não trago novos players que possam trazer novas potencialidades, novas funcionalidades para o sistema. Então é elogiável que a lei tenha feito essa previsão de que anonimizar dá uma proteção menos intensa e de que eu devo avaliar se a anonimização ela é eficaz a partir de parâmetros de razoabilidade e não de parâmetros absolutos. Um outro elemento que o professor Carlos comentou, e eu concordo, eu vejo com muita preocupação a previsão de exclusão radical de dados que são tratados pelo poder público do alcance de proteção da lei, especialmente segurança pública e persecução penal. Quer dizer, há a previsão de que uma nova lei deveria vir e que essa lei deveria equilibrar com um mínimo de invasividade o interesse estatal de fazer persecução penal e o direito de privacidade das pessoas. Quer dizer, quando eu digo que uma lei virá, eu já coloco uma dificuldade política gigantesca. Então, se gastou muita energia para aprovar essa lei e teria sido muito bom que, em alguma medida, essa energia já tivesse produzido um marco mais claro em relação a esse tratamento de dados.
que tem um potencial de invasão da privacidade gigantesco. Quer dizer, acho que ninguém aqui se sentiu solidário em relação ao criminoso que foi preso vestido de baiana lá em Salvador, do exemplo do professor Carlos. Eu não tenho simpatia, não tenho um senso de solidariedade por ele também. Mas o mesmo sistema que identificou essa pessoa, identificou todas as outras que passaram por ali. E, portanto, o potencial de rastreamento, de mapeamento, ele existe e pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. E, evidentemente, eu não estou dizendo que o uso é predominantemente maligno ou malicioso. Mas onde houver aplicação humana, haverá o risco de abuso. E o histórico brasileiro em relação à proteção de dados sigilosos não é especialmente bom, convenhamos, né? Assim, os vazamentos são relativamente corriqueiros no Brasil. E, portanto, quanto mais se amplia a potencialidade de rastreamento, mapeamento das pessoas, mais perigoso é que isso não seja objeto de um cuidado mais específico. Eu até entendo e defendo que já há um regulamento disso, porque as leis que permitem ao Estado invadir a privacidade definem quando e como ele pode fazer isso. Portanto, a falta de uma lei de proteção de dados para esse fim não significa alargar as previsões que já existem e que delimitam de forma bem específica o que o Estado pode ou não fazer nessa matéria. Mas, por exemplo, as câmeras de reconhecimento facial não estão cobertas pela legislação atual. Quebra de sigilo está. Então, se você quiser quebrar sigilo de e-mail, eu tenho uma legislação protetiva para dizer o que pode e o que não pode. Mas se o Estado espalhar câmeras de reconhecimento facial por áreas significativas da cidade, ele pode eventualmente mapear pessoas específicas. Você foi daqui para lá e eu vou usar isso contra você. Ou se o Estado não usar, isso pode vazar, isso pode ser usado por terceiros. Então há um risco muito dramático aqui, especialmente quando você cruza dados diferentes, cruza geolocalização, preferências, atividade. Você pode ter um estado de controle quase total. O professor Lessig, que foi citado numa palestra anterior, fala que se imaginou no começo que a internet seria o espaço de liberdade absoluta, né? Quase uma anarquia cibernética. Só que isso evoluiu para um ambiente em que é possível o controle absoluto, né? Todo mundo deixa registros do que faz. E, portanto, se eu conseguir coletar esses registros, eu posso ter um mecanismo de controle social perfeito. E o Estado totalitário, na sua forma mais bem acabada, no sentido de eficiente, né? Não no sentido de socialmente desejável. Prometo, estou acabando. A lei protege a autonomia das pessoas para decidirem como querem que os seus dados sejam usados. Isso é muito importante. Então, a lógica geral é que o consentimento é uma forma válida de permitir o uso dessas aplicações. E, portanto, a lei não é refratária ao mecanismo de mercado que essa nova forma de tecnologia gerou. Quer dizer, por que o Facebook não cobra? Porque, evidentemente, ele consegue tirar valor do tratamento de dados. Então, a lei não é incompatível com essa forma de monetização dos dados que interessa as empresas, mas interessa também as pessoas. Eu participei de um debate uma vez com uma pessoa mais radical, enfim, um ativista xiita da privacidade, dizia, é um absurdo, eu vou no Netflix, ele diz filmes que eu vou gostar. E eu entro na Amazon, ele me indica livros que eu vou gostar. Isso é uma invasão de privacidade. Eu falei, eu adoro. Enfim, é muito bom. Assim, Netflix é muito fácil você se perder ali. Em vez de você ver o filme, você ficar... A diversão passa a ser procurar o filme. Aí você gasta meia hora, uma hora nisso, enche o saco e desiste de ver o filme. Os mecanismos de sugestão, eles ajudam a você conhecer coisas que não conheceria normalmente. Então há utilidade para todo mundo. Eu vim para cá usando o Waze. Estava num táxi, aflito, porque o Waze não foi preciso na previsão. Todo mundo se beneficia. E, evidentemente, a empresa também se beneficia porque está usando esses dados para fins que também são comerciais. Portanto, a lei não é refratária a isso. O que ela tenta fazer é empoderar as pessoas para terem informação. Portanto, escolherem quanto e como elas querem monetizar os seus dados pessoais na forma de serviços. E aí, enfim, passando rapidamente,
a lógica é que essa informação tenha que ser clara, tenha que ser destacada, tenha que dizer para que ela será usada, a finalidade. Eu não posso coletar o dado genericamente para usar em qualquer coisa. Eu vou coletar o dado dizendo para que eu vou usar o seu dado, inclusive para os fins comerciais que eu darei a ele. E se eu quiser dar um novo fim comercial a ele, eu preciso pedir antes. Então, isso minimiza o risco de aplicações não consentidas e, portanto, empodera a pessoa. Há previsão também de livre acesso. Eu tenho direito de saber quais são os dados que estão armazenados e, eventualmente, se entender que eles são inadequados ou imprecisos, de pedir a retificação. E, em se tratando de aplicações que não precisem, por uma razão legal ou operacional, conservar esses dados, eu posso pedir o apagamento. Portanto, eu tenho algum controle também em relação à subsistência desses dados. A menção ali à qualidade tem justamente a ver com esse dever de precisão, né, de atualização. Vou passar mais rápido. Em relação aos dados sensíveis, há previsões mais específicas. Eu vou me focar nessa aqui, que prevê que em relação a dados sensíveis, pode vir uma regulamentação mais específica e mais restritiva pela autoridade nacional que imagina se será instalada. E em relação a dados de saúde, que tem um potencial mais intenso de interferência na vida privada, a troca de dados para fins comercial fica ainda mais restrita. Portanto, eu tenho o prazer de disponibilizar esse material caso alguém tenha interesse em se valer dessa pesquisa. E por fim... Por fim, eu queria voltar rapidamente ao artigo que o professor Carlos mencionou, que é o mais específico de inteligência artificial, né, que trata mais perto. Ele versa sobre o tratamento automatizado de dados, portanto, é o tratamento que não passa por uma camada humana específica. Esse dispositivo, ele foca no direito de pedir uma revisão. Portanto, se a pessoa entender que esse tratamento não foi adequado, ela teria o direito de pedir uma revisão. Como o Carlos comentou, na versão original essa revisão seria humana necessariamente, seguindo inclusive o modelo que consta no regulamento europeu, em que há o direito a uma revisão humana explicitado, mas isso foi depois substituído e não há menção explícita de que a revisão tem que ser humana, poderia em tese ser uma nova camada de revisão automatizada. Mas mais importante do que a revisão, acho que é o parágrafo 1º e 2º, que prevê que a pessoa tem direito a pedir explicações sobre os critérios e procedimentos. Isso ajuda a que haja algum controle social, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista mais amplo, sobre como esses algoritmos estão tratando e fazendo predições a partir do tratamento de dados. É lógico que em alguns casos o critério é simples de explicar e, portanto, é mais fácil entregar essa informação. Com a inteligência artificial mais sofisticada que já existe e certamente com aquela que está por vir, se torna mais difícil, potencialmente mais opaco. Eu não vou entrar aqui, mas foi mencionado, por exemplo, pelo professor Ricardo, os sistemas mais modernos trabalham com redes neurais que simulam níveis de consciência mais profundos. Então não é uma regra matemática simples em que se a informação A for inserida no sistema, ele vai associar a um típico resultado B. É um conjunto mais profundo de tratamento de dados que se processa num nível de quase consciência, em que em algum momento pode chegar no nível de consciência e subconsciência. Certamente os senhores preferem uma cor a outra. Não sabe bem por quê. Talvez isso possa ser explicado em parte por uma série de experiências que vocês tiveram ao longo da vida, preferências, uma passagem da vida em que aquela cor foi associada a um episódio feliz. E, portanto, há razões não conscientes no nível mais imediato de acessibilidade para que essas predições possam ser feitas. Conforme o algoritmo fique mais sofisticado,
fica mais difícil explicar. E fica mais opaco, portanto. E além disso, além de ficar mais difícil, há proteção industrial, há segredos industriais e comerciais na elaboração dessa ferramenta. E a lei também reconhece isso, que não há o dever de entregar a fórmula da Coca-Cola que cada empresa tenha desenvolvido. Portanto, aqui o que se fez foi dar à pessoa o direito de ter acesso às informações que foram consideradas. O que foi sopesado para que se definisse esse resultado associado ao meu perfil? Por que quando eu consenti, isso já existe, não é ficção científica, quando eu contratei um seguro de automóvel e consenti na instalação de um aplicativo que monitora a minha atividade no trânsito, desde a velocidade que eu percorro, a intensidade das minhas freadas, a quantas vezes eu peguei o celular durante o trajeto para saber se eu sou um motorista atento ou não atento. Quando eu consenti que esses dados fossem coletados, eles ficaram registrados. Portanto, eu tenho direito de saber o que o sistema registrou. Não como ele processa, mas o que ele registrou. Para que eu possa dizer que está errado. Não é bem assim. Ou que talvez eu fosse um motorista mais desatento 6 meses atrás, mas melhorei. Queria ter uma segunda chance. Empresas que vendem seguro-saúde, que fazem predições baseadas em evidência específica, em alguns casos te dão direito a uma segunda chance. Você consente em fazer um monte de exames para ter um seguro customizado. Eu não quero a generalização da tabela atuarial do IBGE. Eu quero o meu histórico de saúde, porque eu acho que eu sou um cara saudável. Só que quando eu faço o exame não foi tão bem. Eu quero saber qual foi o dado que foi considerado para que eu não fosse tão bem ranqueado assim. E quero ter o direito de refazer o exame para que esse dado possa ser melhorado daqui a 6 meses. Então, o sistema tenta empoderar as pessoas nesse caminho. Ele não é completo, mas acho que é o possível e sinaliza a direção. Temos que aperfeiçoar nessa direção. Por fim, pessoal, eu só retomo a ideia. Enfim, toda essa construção legislativa tenta fazer esse equilíbrio entre liberdade individual e proteção da pessoa contra ameaças, que às vezes ela nem entende, entre privacidade e o potencial ganho individual e coletivo da utilização desses dados. Então, os potenciais benéficos são inimagináveis, os potenciais maléficos são igualmente inimagináveis. Portanto, há, inclusive, estudiosos que temem um futuro em que a inteligência artificial saia de controle. Ela fique tão inteligente que faça como o robozinho lá de 2001 e tome controle da máquina e nos use como escravos. Parece ficção científica, mas acho que alguém, 50 anos atrás, que dissesse que um dia poderia consultar a informação do mundo no Google em décimos de segundo, também diria que isso é ficção científica. Então é um pouco arriscado dizer que alguma coisa é ficção científica inalcançável. Portanto, eu acho que é preciso fazer uma reflexão equilibrada sobre isso. Não demonizar o potencial, não idealizar o potencial e dar às pessoas transparência para que elas escolham. E não as autoridades o poder paternalista decidir por todo mundo. Algumas pessoas gostam mais e querem mais aplicativos e têm menos desconforto com os riscos de privacidade que eles envolvem, e outras pessoas querem mais privacidade e menos aplicativos. É preciso calibrar isso individualmente com a ajuda do Estado como fomentador de transparência e não como o agente paternalista que decide pela gente. Essa a ideia que eu gostaria de transmitir. Eu tentei não repetir muita coisa, não foi fácil, e termino agradecendo verdadeiramente, é muito honroso. Assim, eu estava realmente com dor, enfim, mas não quis deixar de vir, porque vir ao Tribunal de Justiça do Rio, num evento como esse, com essas pessoas, com a desembargadora Tereza, é motivo de muita honra pessoal para mim e espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado.